Enquanto seus colegas vão terminando de colocar o nome no chat, dá uma olhadinha aqui no quadro, por favor. Livro 1B, página 42. Eu vou resolver exercícios sobre medidores elétricos. Medidores elétricos foi o que eu expliquei para você semana passada. Eu expliquei galvanômetro, amperímetro e voltímetro. Eu quero fazer exercício para você ver como é que funciona, tá? Então, localize, por favor. Está aqui, ó, no quadro, rapidinho. Gente, sempre com a mesma observação. Toda aula eu falo isso. Amanhã, essa aula estará postada no YouTube. O exercício que eu resolvo numa turma, eu não resolvo na outra. É diferente. Então, se você está assistindo esta aula, você está vendo a resolução destes exercícios. Amanhã, minha sugestão, tire meia horinha, vai lá no YouTube, no meu canal, procura a aula do segundo A e assiste os exercícios que eu fiz lá. São diferentes. Sabe por quê? Depois você vai reclamar que eu faço poucos exercícios. Gente, eu tenho uma aulinha por semana, não dá para fazer muitos. Não dá para fazer muitos, tá? Uma maneira que eu tenho de driblar isso daí é colocando exercício lá para você assistir. Mas se você não for lá assistir, não adianta. Então, não reclama que tem pouco exercício, não. Eu estou fazendo vários exercícios diferentes nas duas turmas. Muito bem. Dado esse aviso, vamos ao que interessa. Alguém quer falar alguma coisa? Tá bom. Então, pessoal, muito bom dia para quem eu não falei. Lá no seu livro 1B, na página 42, o exercício 2, diz assim, ó, eu vou abrir o chat aqui. Se você tiver qualquer dúvida, você pode abrir o microfone e perguntar, ou escrever no chat, ok? Meninos, pode me interromper, não tem problema, não me importa. Tá? Para fazer pergunta, eu paro, você pergunta, depois eu continuo. Então, vamos lá. Questão número 2 diz assim, ó, um galvanômetro. Lembra, galvanômetro é um aparelhinho que pode medir corrente elétrica e pode medir DDP. Só que os valores medidos pelo galvanômetro são sempre muito pequenininhos. Quando eu preciso medir valores maiores, eu tenho que fazer um arranjo. Então, olha só. De resistência interna, 0,99 ohms, que possui fundo de escala 1 miliampere. Pessoal, lembra, fundo de escala é o máximo que o galvanômetro pode medir. Esse galvanômetro ele mede 1 miliampere. Lembra que mili significa milésimo, 1 sobre 1000. Tá? Mili. É pouquinho, ele mede uma mixaria de corrente. Será usado como amperímetro. Atenção, ele vai ser usado como amperímetro. Amperímetro mede corrente, só que mede correntes maiores. Deseja-se poder medir correntes de até 100 miliamperes. Gente, ele mede só 1 miliampere, mas eu quero medir 100. Então, eu vou ter que fazer um arranjo. E, para isso, coloca-se uma resistência shunt em paralelo. Pronto. Então, para. Se for o caso, olhe no seu caderno. Você copiou a teoria que eu falei a semana passada. Ou olhe no livro. Seu livro também tem essa teoria. Como é que eu construo um amperímetro? Assim, ó. Vamos lembrar. Primeiro, eu pego o galvanômetro. Então, tá aqui, ó. Vou desenhar o galvanômetro aqui, ó. Esse é o galvanômetro. E esse galvanômetro tem uma resistência interna. Essa resistência do galvanômetro é RG. De acordo com a resistência do galvanômetro. De acordo com o texto, é 0,99 ohms. Confere isso para mim, por favor. Abra o microfone e diga se é verdade. Isso mesmo. Certinho?
Muito bem. Aí o cara fala o seguinte, esse galvanômetro, ele mede no máximo, uma corrente, então essa aqui é a corrente do galvanômetro, 0,001 ampere. Pessoal, isso aqui é 1 miliampere. Quer ver? Ó, se eu pegar a vírgula e levar 1, 2, 3 casas para a direita, portanto, mili, 10 a menos 3, é o que ele consegue medir. O galvanômetro mede isso. Só que o cara quer que ele meça uma corrente total de 100 miliamperes, ou seja, 0,1 ampere. Isso é 100. Gente, 100 mili. 100 mili. 100 mili. 100 dividido por 1000. Quanto é isso? Corta, 1 dividido por 10. 0,1. Foi o que eu escrevi aqui. Gente, todo mundo está entendendo a parte matemática? Sim. Ô Cadu, posso sim. Pode fazer a pergunta a hora que você quiser. Se tiver relacionado com o que eu estou explicando, faça agora. Se não estiver relacionado, espere um pouquinho, eu termino essa pergunta. O que você achar melhor? É a respeito disso aqui? Só que da última aula eu não tinha achado um jeito muito bom de explicar. Mas enfim, é porque eu tô em dúvida, porque o galvanômetro ele não mede nada muito grande. Ele tem um teto muito baixo. Exato. Só que aí você falou que acopla uma resistência nele para ele poder medir alguma coisa maior. Só que, assim, por exemplo, vamos supor que o galvanômetro tem um teto de 0,5 ohms, sei lá. E aí eu coloco ele para medir. Você falou que, por exemplo, se eu for medir uma corrente de 10 amperes, ele só vai medir o meio, que é o limite dele, porque a corrente vai ser toda desviada. Só que, por exemplo, se eu coloco uma corrente de 1 ampere, vai ser desviado meio, e meio ampere ainda vai continuar passando pelo galvanômetro. Só que se eu colocar uma corrente de 10 amperes, vai ser desviado 9,5 e o meio vai continuar passando pelo galvanômetro. Então, como que ele sabe qual é a diferença e qual é o total que ele está medindo? Não se preocupe. O galvanômetro, eu vou falar a forma do galvanômetro antigamente. Os galvanômetros antigos usavam um ponteiro. Um ponteiro tinha uma escala, um reloginho, era um reloginho, com a escala, né, marcado, direitinho os valores, tinha um ponteirinho. Quando a corrente passava, o ponteirinho movia e media o valor. Hoje existem esses mesmos amperímetros, só que digitais. Ele escreve o número para você, correto? Então, a sua pergunta é, como é que ele vai saber se vai passar só meio aqui, se vai passar tanto lá? Ok? Você está dando um exemplo usando o fundo de escala. O que é o fundo de escala? O máximo dele. Fundo de escala é o máximo dele. Às vezes você não está medindo o máximo. Então, no seu exemplo, vou tentar usar o seu exemplo. O galvanômetro permite passar meio ampere por ele. É o seu exemplo, tá? Estou tentando. Se eu errar, você me corrige, por favor. O galvanômetro permite passar meio ampere por ele e os outros 9,5 passam aqui por baixo. Passa por onde? Por uma outra resistência que existe aqui, chamada resistência de Shunt. Essa é a resistência de Shunt. Ok? Então, passaria, se fosse o fundo de escala. Fundo de escala é o máximo. Tá? Então, chega a 10 amperes, de acordo com o seu exemplo. Eu estou usando o seu. Passa meio ampere aqui, 9,5 aqui embaixo. Perfeito? Mas e se não fosse 10 amperes? E se fosse, por exemplo, 8 amperes que passasse aqui? Se 8 amperes chegar por aqui, o que vai acontecer lá? Lá, provavelmente, vai passar 0,4.
amperes. E aqui passa 7,6. A soma dá 8. Correto? Só que aí o reloginho não está marcando o máximo. O reloginho marca menos. Ah, tá, entendi. Entendeu como é que é? Uhum. Não é que vai passar sempre o fundo de escala aqui. Não é sempre. Se você estiver medindo o máximo, vai passar o fundo de escala. Mas se você não estiver medindo o máximo, não passa o fundo de escala, porque existe uma proporção entre as resistências. E essa proporção é mantida para a corrente. Melhorou? Melhorou, deu para entender. Aí o reloginho não vai lá para o fim. Ele não vai pegar o fundo de escala. Ele vai marcar um pouco menos. E esse menos é a medida correta. E isso é calibrado, isso é feito lá na fábrica, lá em quem fabricou o amperímetro. Lá eles já ajustam o ponteirinho ou o digital. É uma das duas coisas. Eles têm alguns circuitos lá montados. Aí, quando o amperímetro fica pronto, eles colocam esse amperímetro no circuito e ajustam o ponteirinho ou o digital para o 0. Acabou. Aí, a partir daí, ele marca certinho, direitinho, bonitinho. Belezinha? Pessoal, vocês entenderam? A pergunta do Cadu foi ótima. Todo mundo entendeu? Vamos, quero outras pessoas dizendo se acompanharam o exemplo que ele deu e a resposta que eu dei. Sim, tá tranquilo. Sim? Tranquilo? Então, vamos lá. Voltando para o exercício, então. Presta atenção. No galvanômetro, passa no máximo... Aqui, Cadu, nesse exercício, ele está usando o fundo de escala. Fundo de escala é o máximo. No máximo, passa isso daqui no galvanômetro. Mas eu quero medir isso daqui. Então, fala para mim. Abra o microfone ou escreva no chat, todo mundo. Eu quero todo mundo participando. Quanto de corrente deve passar na resistência de shunt? Pensa. Chega a 0,1 aqui. Passa 0,001 no galvanômetro. Quanto vai passar pelo shunt? 0, vamos? 0,9. Ok. Continua. Pega a calculadora. Faz a conta aí na calculadora. Pessoal, se eu somar isso aqui com isso aqui, se eu somar essas duas correntes, veja, essa corrente, quando chegou nesse pontinho, ela dividiu em duas partes. Se eu somar essas duas, tem que dar essa. E o amperímetro será isso tudo aqui, gente, ó. Isso tudo aqui será o amperímetro, ó. Deixa eu colocar pontilhado, porque aí não te confunde no desenho. Presta atenção. Isso tudo aqui é o amperímetro, ó. Está lá dentro do aparelho. Isso tudo aqui é o amperímetro. Tá claro? Alguém tem dúvida do que eu escrevi? Alguém tem dúvida dessa continha aqui, ó? Tá tranquilo. Tá, né? Principalmente depois da pergunta do Cadu. Foi muito boa a pergunta. Por quê? Porque ajudou. Quando a gente coloca valores muito pequenos assim, fica mais complicado de fazer conta mesmo. Mas quando a gente coloca valores um pouco maiores, como ele fez, usou 10 amperes, usou meio, aí fica mais fácil, a cabeça funciona melhor, né? Mas vamos ver a pergunta do cara? Eu não li a pergunta ainda. Ele só diz que tem uma resistência em paralelo. Letra A. Quando o amperímetro estiver medindo 100 miliamperes, ou seja, 0,1 ampere, quando ele estiver medindo o máximo, ou seja, o fundo de escala, que corrente estará passando pela resistência shunt? Pronto, nós já respondemos. Está respondido. Essa aqui, ó, 0,099. Se eu somar essa com essa, dá o total. O galvanômetro trabalha com o fundo de escala dele, ele só dá conta de medir até aqui, e shunt fica com o restante da corrente.
Tudo bem com a resposta da letra A? Tá de Escreve boa. no chat, tá beleza? Isso, maravilha. Então, continue. B. Qual a intensidade da resistência shunt? Ou seja, quanto vale o RS? Gente, facílimo calcular isso, quer ver? Parece complicado, mas não é não. Você concorda que isso daqui é uma associação de resistores em paralelo? Você já estudou isso. Você já estudou isso. Resistores em paralelo têm como principal característica a mesma DDP. Observe que tanto o galvanômetro quanto o shunt estão ligados nos pontos XY. Então, a DDP é a mesma. As correntes é que são diferentes. Então, olha o que eu vou escrever. Olha o que eu vou escrever. Eu vou escrever a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm. A DDP é igual a resistência vezes a corrente. Todo mundo concorda que isso é verdade? Essa daqui é a RUI. RUI. Se eu passar o I dividindo, fica RUI. Todo mundo lembra da equação? Primeira lei de Ohm? Sim. Você já aprendeu isso, já usamos isso, já foi explicado, o Tênis já explicou, eu já expliquei. Ok? Eu posso, então, calcular o UXY. O UXY serve para o galvanômetro e serve para shunt. O UXY é o mesmo, é a mesma DDP para o galvanômetro e para shunt. Então, se eu pegar só essa parte da equação, a resistência, está vendo aqui, K/O? Está vendo que tem uma proporção? As correntes e as resistências são proporcionais? São inversas. É invertido. Maior resistência, menor corrente. Ok? Mas elas são proporcionais, mesmo que seja invertido. Nesse caso, então, eu escrevo aqui, ó, a resistência do galvanômetro, 0,99. A corrente no galvanômetro, 0,001. A resistência de shunt, eu não sei, ele pediu para calcular. E a corrente de shunt é 0,099. Pessoal, só as continhas é que ficam meio chatas. Mas você entendeu o que eu fiz? Na aula passada, na aula anterior da semana passada, eu demonstrei algumas equações para vocês. Não precisa decorar aquelas equações. Eu queria só que você entendesse as equações. Para resolver exercícios de amperímetro, de voltímetro, a primeira lei de Ohm é suficiente. Lembrando que quando está em paralelo, o que existe em comum é a DDP. Comum para o galvanômetro e para o shunt. Vou fazer essa conta usando a minha calculadora, tá bem? Olha aqui, ó. Fazendo a continha na minha calculadora. Então, vamos lá. 0,99 vezes 0,001 igual. Dividido por 0,099. Resultado, 0,01. Pronto, acabou. Quanto vale a resistência de shunt? 0,01 ohms. Acabou, morreu. Observe que essa resistência aqui, ó, é minúscula. É uma resistência pequenininha. É uma resistência bem menor que aquela, ó. Eu coloco aqui uma resistência bem pequenininha. Certo? Fala para mim. Se eu colocar duas resistências em paralelo, como é que eu calculo a resistência equivalente? A soma do inverso delas? Sim, essa é a fórmula geral. Mas tem um macetinho... Produto pela soma. Exato, isto, muito bem. Eu mostrei para você um macetinho que é assim. Se forem duas resistências diferentes em paralelo, você faz o produto pela soma. Vai mais rápido. Mas pode fazer do jeito que você falou também, a soma dos inversos. Está certinho, não tem nada errado, não. Muito bem, então vou fazer o produto pela soma.
Se eu multiplicar 0,99 por 0,01 e dividir por 0,99 mais 0,01, está aqui o produto pela soma. Então, a resistência equivalente será, isso aqui dá 1. Isso aqui é 1. Então, larga para lá. Isso é 1. Isso vezes aquilo vai dar 0,0099 ohms. Eu vou fazer na calculadora só para confirmar ali se eu não errei o número de zeros, tá? Vou fazer, olha lá, 0,99 vezes 0,01. É isso mesmo, certíssimo, não errei. Qual é a conclusão disso? A conclusão disso é que quando eu coloco a resistência de shunt em paralelo, eu faço o amperímetro, o conjunto, ficar com uma resistência muito baixa. Vocês devem se lembrar que quando eu expliquei amperímetro pela primeira vez, eu disse que o ideal para um amperímetro é que ele tivesse resistência nula. Isso não é zero, mas é muito pequenininho. Então, essa é a situação ideal. E essa é a situação prática. Na prática, os amperímetros têm resistência, mas ela é minúscula. É por isso que o fabricante, eu citei agora mesmo, que quem fabrica o amperímetro, instala o amperímetro num circuito, deixa ele medir um circuito conhecido, um circuito em que ele sabe qual é a corrente que está passando. Ele já testou essa corrente milhares de vezes. Aí, se o ponteirinho não marcar exatamente zero, ele vai lá e ajusta o amperímetro, ajusta o ponteirinho. Calibração do aparelho. Gente, vocês entenderam tudo? Sim. Sim, mesmo. Viram que não é difícil? Então, leia comigo a questão número 5, por favor. Um voltímetro possui resistência interna de 125 mil ohms. Olha o tamanho dessa resistência, pessoal. E a corrente de fundo de escala é 0,8 miliamperes. Sua escala, a escala é o reloginho. É o reloginho do ponteirinho, tá? Apresenta 20 divisões iguais. 20 pedacinhos, 20 tracinhos no ponteirinho, ok? Então, esse daí é dos voltímetros antigos, que não são digitais. Eles são de ponteirinho, de reloginho. Primeira pergunta é assim. Qual a máxima DDP que esse aparelho pode medir? Entendeu a pergunta? Ele quer o fundo de escala. Então, vamos lá. Na verdade, o que ele está me fornecendo não é nem o voltímetro. O que ele está me fornecendo é o galvanômetro. Por quê? Porque o galvanômetro é a base para se construir o amperímetro e o voltímetro. Ele diz que a resistência desse galvanômetro é 125 mil ohms. Pronto, pessoal, eu escrevi aqui, ó. Está no texto. E ele fala que a corrente de fundo de escala é 0,8 mili. Pessoal, a corrente que passa aqui, ó, a corrente que vai passar aqui no galvanômetro é de 0,8 mili. Então, eu tenho que levar a vírgula mais 1, 2, 3 casas para a direita. Eu estava no 8, estava aqui. Não, deixa eu ver. 0,8. Aí eu tenho que levar a vírgula. 1, 2, 3 casas. Isso mesmo. Então, é isso aqui, amperes. Dá uma olhadinha para cá, vê se você concorda. Belezinha? Então, ó, mede uma corrente minúscula. A pergunta do cara, a primeira pergunta dele é assim, ó. Quanto vale a DDP nesse equipamento? Então, eu quero saber quanto vale o U do galvanômetro. O galvanômetro está ligado entre os pontos X e Y.
Moleza, gente. Para responder a letra A, é só usar a primeira lei de Ohm. Como é que é a primeira lei de Ohm? Ruim. Concorda? Eu vou usar no galvanômetro. Então, eu vou usar a resistência do galvanômetro, a DDP no galvanômetro e a corrente no galvanômetro. Se a resistência é 125.000 ohms, a DDP é o que eu quero saber, e a corrente é 0,0008. Gente, são números assim mesmo, ou gigantes ou minúsculos. Quando eu multiplicar, quanto vai dar a DDP no galvanômetro? Vou fazer essa continha aqui na calculadora. Tá fácil, gente. Ó, 3 zeros, eu ando a vírgula 3 casas. Fica 0,8 vezes 125. Dá 100. Dá 100? Ah, legal. Maravilha. Obrigado. Obrigado pela resposta. 100 volts. Então, isso significa dizer que do jeito que ele foi construído, ele consegue medir 100 volts. É o máximo que ele mede, é o fundo de escala dele. Na letra B, ele pergunta assim, ó, quantos volts mede cada uma das divisões? Por quê? Porque o ponteiro desse galvanômetro... Meninos, voltei. Oi. Ó, me mandaram embora da sala de vocês. Tem condição um negócio desse? Todos estão me ouvindo? Sim. Sim. Posso prosseguir, então? Por alguma razão, eu perdi a conexão, tá? Não sei por quê. Pode ser aqui no meu computador, não sei. Mas eu caí e agora voltei. Então, vamos continuar. Ele quer saber quanto cada divisão marca. Ora, se o fundo de escala é 100 volts, ou seja, se o máximo que ele marca é 100 volts, para eu determinar a letra B, eu tenho que pegar esses 100 volts e dividir por 20. Aí eu descubro que são 5 volts por... como é que ele chamou aí? Divisão. Divisões. Isso, divisão. Ele marca, então, 5 volts por divisão. Então, ele vai marcando. Tem 20 divisões, então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, até 100. Facinho responder a letra B? Quero participação. Deixa eu abrir o chat novamente. De boa. De boa mesmo? Que legal. Então tá, o chat está aberto de novo. Se você tiver qualquer dúvida, é só escrever. Tá, letra C. Está terminando já, segura a onda aí. Se colocarmos uma resistência, olha o tamanho dessa resistência, gente. 1.125.000 ohms em série com voltímetro. Então, o que ele quer fazer? Ó, ele quer emendar aqui uma outra resistência, certo? Até o ponto Z, em série, tá? Essa outra resistência, pessoal, é uma resistência multiplicadora. E ele falou que vale 1.125.000 ohms. Olha só que tristeza de tamanho de número. A principal característica de uma associação em série é que a corrente que passa no galvanômetro é a mesma corrente que passa na resistência multiplicadora. Então, a corrente na resistência multiplicadora é igual à corrente no galvanômetro, 0,0008. Porém, a DDP é diferente, porque isso é característica de associação em série. Ó, essa resistência está ligada em YZ. Essa resistência está ligada em XY. Então, se são pontos diferentes, são DDPs diferentes. Então, o multiplicador é diferente dessa. O que existe de comum são as correntes, desculpe. As correntes.
Então, continue. A pergunta é assim, ó. Qual será a máxima DDP a ser medida pelo aparelho? Então, se eu colocar uma resistência a mais, os dois juntos funcionam como um voltímetro, um só, assim, ó. Pronto. Isso daqui vai ser o voltímetro. Tudo isso aqui, ó. Observe. Estou colocando pontilhado, não vou te confundir. Olha só. Olha que legal, pessoal. Ó, eu coloquei uma outra resistência gigante ali, ó, em série. E aí as duas juntas funcionam como um voltímetro só. Então, o que eu tenho que fazer? Para saber a DDP total, o que eu preciso? Eu preciso saber essa DDP, que eu já calculei, 100 volts. Preciso saber essa DDP, posso calcular. E somar as duas, porque eu vou medir e vou usar as duas. Bom, então vamos calcular essa UM aqui, ó, a DDP na resistência multiplicadora. Vamos aqui em cima, ó. Como é que eu faço para calcular isso? De novo, primeira lei de Ohm. Rui. Escrevo Rui de novo. Olha aqui que baba. A DDP na resistência multiplicadora será o produto da resistência pela corrente. Rui. A mesma equação que eu usei aqui, que eu usei no exercício anterior. Tá vendo, gente? Não tem que ficar estressadinho com equação. Ah, vou decorar 200 equações, não vai decorar nada. Você só vai pensar na situação. A DDP na resistência multiplicadora será essa resistência super grande, 1.125.000, vezes a corrente que passa nela, que é a mesma corrente do galvanômetro. A mesma corrente. 0,0008. Então, a DDP vai ser... Esses 3 zeros levam a vírgula 3 casas para a direita. Então, é só pegar 1.125 e multiplicar por 0,8. Quanto dá? Vocês já fizeram? 900. 900. Muito bem. Ah, então essa é a resposta, 900 volts? Não, não. Essa é só a DDP na resistência multiplicadora. Como eu quero que o voltímetro trabalhe com as duas, eu criei uma situação em que as duas resistências vão me ajudar a medir a DDP. Eu quero a DDP total. Para calcular essa DDP total, é molezinha. Eu escrevo que a DDP total é a soma da DDP do galvanômetro mais a DDP da resistência multiplicadora. Portanto, será a do galvanômetro, eu já calculei 100 volts. E a da resistência multiplicadora, 900 volts. Conclusão, 1.000 volts. Então, esse voltímetro, quando eu acrescento uma resistência em série, o voltímetro para de medir 100 volts e começa a medir até 1.000 volts. Eu aumento o tamanho da DDP que eu consigo medir. E na letra D, nas condições do item C, nessas condições aqui, quantos volts mede cada divisão? Ah, não, aí é tranquilo, né? Por quê? Porque é a mesma continha que eu fiz aqui, ó. Na letra D, é só escrever o 1.000, que é o total de volts que eu meço, dividido por 20, porque são 20 divisões. Quando eu simplifico, eu vou medir 100 volts por divisão. Eu multipliquei por 20. Pessoal, quando eu coloco essa resistência, eu multipliquei por 20.